Eu, além de ser presidente da ESPOL, eu sou diretora da Mulher Policial, da Confederação Brasileira dos Trabalhadores Policiais Civis, e também sou diretora da Mulher, de Assuntos da Mulher, do Sindicato de Escrivães da Polícia Civil de Minas Gerais. Pamela, parece que eu estou vendo um filme. Infelizmente, você não é a primeira a ter a coragem, mas é uma das poucas que tem a coragem de vir aqui, porque aqui é uma exposição absurda. Quando a pessoa chega na Assembleia, o caso já ultrapassou todas as possibilidades de negociação, as possibilidades que você, inclusive, tentou dentro da instituição administrativamente. Então, o seu caso é um filme que eu estou vendo passar na minha cabeça, vindo desde a Rafaela até agora, e que parece que esse filme não tem fim. E aí, Pamela, tudo isso que você passou, né, eu falo o seguinte, as nossas instituições policiais, nós temos uma cultura arraigada do machismo muito grande, e que, muitas vezes, um abraço sem a permissão é normal. Um aperto de mão e com gestos obscenos é normal. Se a mulher não falar que não quer, é normal, mas não é isso. Porque até para a importunação sexual, que pode até caracterizar também a importunação sexual, que o crime, inclusive, a pena é pior que a de assédio, o simples fato da mulher não falar não significa que ela está concordando com aquele ato. Ela tem que expressar que quer. Então, às vezes, ela é intimidada, ela está se sentindo intimidada e não consegue nem reagir. Pois bem, eu trouxe uma apresentação, mas eu quero fazer alguns pontos rapidamente das falas que eu ouvi. Primeiro, a adaptabilidade. Um dos pontos que, inclusive, eu bati muito enquanto associação na época da Rafaela e até em 2020 para cá, em nossa avaliação de desempenho da Polícia Civil, não sei da Polícia Penal, eu até procurei saber, mas eu não me recordo, tinha lá, resistir ao assédio moral, 10. Essa é a adaptabilidade. Então, essa adaptabilidade nós não queremos. Adaptar ao local de trabalho, porque quando a Pamela entrou para a Polícia Penal, ela sabia do trabalho dela. Quando a gente entra para a segurança pública, a gente sabe da periculosidade do nosso trabalho. Mas a gente não está preparada para enfrentar assédio moral, assédio sexual. A gente não está preparada para esse tipo de ação que nós deveríamos combater enquanto policiais. Enfim, legislações, infelizmente, ou felizmente nós temos várias, mas que nenhuma é aplicada. Depois da Rafaela veio o PL, da nossa deputada Beatriz Cerqueira, também outra guerreira nessa parte, que é o PL 46 de 2024. Teve também a Lei Rafaela Drummond, que, inclusive, eu pedi, foi uma iniciativa da associação, solicitando ao deputado professor Cleiton, em virtude da morte da nossa colega, que que também era o meu cargo, né? Colega de carga, inclusive, de função. Tem a Lei 116 de 2011, daqui também, estadual, sobre o assédio moral, e nada. E nada. Então, assim, infelizmente, nós passamos por isso, e, pelo que eu vejo, se a gente não fizer algo bem assertivo, vai continuar acontecendo e mais Rafaelas vão surgir. Porque a Pamela, ela está numa situação que, muitas vezes, ela chega sem nenhum amparo. Ela pensa, o que eu vou fazer? Se ninguém da unidade me ouve, se os policiais penais que estão lá estão a favor do, em tese, assediador, porque se está numa investigação, né, a gente não acusa, a gente, né, investiga. E aí o que acontece? Ela vai se acuando, mãe solo,
e eu me sensibilizo, porque a Ana sabe, eu sou mãe solo de 2 meninos. E vocês não sabem a dificuldade que é de criar filho sendo mãe solo. E quando eu vi o seu documento, que você deixou seus filhos com sua mãe, que é o que eu faço para estar aqui na Assembleia, para estar aqui brigando pelos direitos dos policiais, civis, penais, de toda a segurança pública, inclusive com meus colegas do Sindipem, que estão ali também, né? Dantas está aí também. Então, assim, o que acontece? Magno, eu fico muito triste porque a Pamela poderia ser uma Rafaela, se não tivesse a Poliana ajudando, se não tivesse a Ana aqui ajudando, porque a Rafaela não teve escolha. Ela estava no interior e não via nenhum tipo de saída. E ainda que digam, mas não foi por causa do assédio moral ou sexual, né, que a Rafaela tirou a própria vida. Mas, se não foi, potencializou muito a vida dela, os problemas. Pode passar a apresentação, senão vai ficar muito... A minha apresentação, gente, é sobre o assédio sexual nas instituições policiais. Inclusive, essa apresentação foi feita no Congresso Brasileiro de Mulheres na Polícia, do qual eu sempre participo enquanto Cobrapol e Sindep. Pode passar. Pode passar. Caso Rafaela Drummond. Gente, pode passar o primeiro vídeo para mim? Esse vídeo aí, para mim, por favor. Suicídio puro. Aumenta, por favor. Eu não preciso te gravar, não, filho. Grava e leva o Ministério Público, leva na costuria, leva na puta que pariu, leva pro diabo, leva pro que você quer. Eu não sei porque você ficou tão estressado, eu não falei nada demais contigo. Pronto, agora vira vestido de novo, você nunca fala nada demais. Você nunca fala nada demais. Mas eu não vou esquecer do que você me chamou, não, tá, querido? Se tudo for falhar, tá preocupado com piranha. É muito ser cabecinha fraca. É muito ser cabecinha fraca. Na realidade, eu errei muito de chamar de piranha. Porque se fosse o nome, geralmente a gente chama de corno, viado, a gente tem que provocar o cara pra porrada. Mas, como eu falei, a minha educação, que eu não tenho educação, meu pai, minha mãe, eu não bato mulher. Né? Porque se fosse um homem, hora dessa, eu. Pode interromper o vídeo, por favor. Eu não vou passar tudo, não. Esse vídeo, gente, foi divulgado. Essa é a Rafaela. E esse moço que está falando com ela, né, olha lá, escrivã, lotado em Carandaí, tirou a própria vida em junho de 2023, sofreu assédio. Isso aí que vocês viram é normal? Porque, se for normal, eu estou no mundo errado. Tá? Então, qual punição que esse moço que chamou a nossa colega Rafaela de piranha e etc., e falou, pode levar para onde você quiser, corregedoria, não sei o quê, não sei o quê. É verdade, ele estava certo. Pode passar. Não aconteceu nada com eles. Ele estava certo. E o que aconteceu com a Rafaela? Morreu. Tirou a própria vida. Pode passar. Caso Tatiane. Tatiane autoriza, inclusive, e está na Assembleia também. Eu não sei se eu passei o vídeo dela. Tem outro? Pode passar. Esse vídeo aí tem aí? Ou eu não passei? Eu acho que eu não passei esse vídeo. Não tem problema. A Tatiane é a que foi aposentada? Isso. Eu falei um pouco. A Ana sabe. A Tatiane, mesmo ato de coragem que a Pamela está tendo aqui, e mais ainda, na mesa estavam a chefe da instituição, corregedor-geral. Ela teve a coragem de denunciar o assédio que ela sofreu na instituição, assédio moral, inclusive por chefia. Mas aí, depois que ela saiu, ela adquiriu pelo menos mais umas 14 sindicâncias, depois que ela fez essa denúncia aqui na Assembleia. Quem é que resguardou a Tatiane? Foi aposentada. E olha que, gente, eu falo aqui hoje dessa forma como eu falo, porque eu, né, assim como os colegas dirigentes sindicais, nós temos imunidade sindical.
É difícil, a instituição policial é difícil. Então, o que acontece? Olha lá, sabe qual foi a punição dos assediadores da Tatiane? Pode passar. Nenhuma. Mas, por outro lado, a assediada sofreu dezenas de sindicâncias, mesmo após ter sido aposentada, inquérito. E o que significa o quê? Perseguição. E o projeto de lei da Bia, da Beatriz Cerqueira, PL 46/2024, vem lá um artigo, ou não lembro se é um parágrafo, que, inclusive, nós ajudamos a Bia, nesse caso, ela colocou o assédio moral de segunda ordem. O que é esse assédio moral? É esse que a Pamela está sofrendo, que a Tatiane sofreu e que dezenas de outras pessoas, mulheres especialmente, vão sofrer se denunciarem. Por este motivo, um abraçozinho, né, um aperto de mão e etc., que o homem fizer, né, um chefe e tal, a mulher vai falar, a subordinada vai falar assim, ai, eu não vou fazer isso não, porque se eu fizer isso, primeiro vão achar que é mimimi. Porque tudo quanto é tipo de reclamação de mulher é mimimi. Né? E aí vai acabar acontecendo o quê? Assédio com uma, assédio com a outra, e assim vai. Né? Mas nós estamos aqui para começar a denunciar. Pode passar. Caso Cabo Aline. Esse caso aí, gente, pode passar. É um caso que ficou assim, um pouco mais obscuro, mas o que a gente tomou conhecimento é que ela foi no local, né, apurar, foi chamada, né, com um colega. Lá, eles permaneceram um tempo maior, e aí, a partir disso, a corregedoria veio e alegou, segundo as intenções deles, naquele local, dos dois. E essa policial, ela era uma menina que ninguém a desabonava no serviço, e pelo fato de uma pessoa como essa, né, ter a conduta dela ilibada, a imagem dela, e pode ser que esteja sofrendo alguma coisa ou não, ela tomou a pior atitude que poderia, que era o autoextermínio. Mas também por quê? Perseguição. Então, é uma coisa que vem acontecendo, perpetuando em nossas instituições. Pode passar. Será que as circunstâncias dos casos de autoextermínio são investigadas pelas instituições policiais? E quem não... Olha só, o caso Rafaela Drummond, deu em nada. E o caso Pamela? Ela está viva. A Rafaela suicidou e tem as provas lá de vídeo e etc. E não aconteceu nada. Então, precisa ter uma ação mais incisiva e efetiva, principalmente dos gestores. E os gestores são os primeiros que não podem cometer esse tipo de ação. Porque a gente está indo na contramão do que é a nossa função. Pode passar. Luta contra o assédio. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar. Pode passar esse vídeo. Ô, gente, esse vídeo aí, olha quando eu Comissão da Mulher, dezembro de 2023, Ana. Você até abriu a comissão, lembra? Sim. A Bia que estava coordenando, né, a comissão, presidindo. Olha o que eu falei nessa comissão de hoje. É uma cultura que está interna. Uma cultura que parece que a gente não consegue romper nunca. Que é a prática de assédio moral e sexual. Eu falo aqui especialmente das mulheres, porque muitas vezes as mulheres, elas passam pelo assédio sexual e no momento que elas repelem aquele assédio sexual, elas são punidas de outra forma, com assédio moral. Mas eu não descarto que tem muitos homens que sofrem assédio moral também na instituição. Bom, e aí o que aconteceu? Após o caso da nossa colega Rafaela, do suicídio da Rafaela, veio à tona várias denúncias, várias. Parece que está virando tradição na polícia a pessoa que sofre assédio ser punida por denunciar. Olha só, Ana, ano passado eu falei isso.
E parece que continua. E agora, na penal, né? Porque a gente sabe que tem casos em todas as instituições. Eu sou policial civil, então eu não estou internamente na penal. Mas eu fiz questão de vir, sim, porque nós, enquanto mulheres, a gente precisa ter sororidade. Prática essa que muitas vezes também não é praticada dentro da instituição e que muitas mulheres também praticam assédio moral contra outras mulheres. Então, o que a gente está vendo hoje é essa prática, e a Pamela, ela vem sendo condenada, vem sendo revitimizada o tempo todo, e a pior coisa que pode fazer, né, o pior que eles podem fazer com ela é atingir o pessoal dela, é atingir a família dela, porque sabem que ela precisa de uma condição diferenciada. Mas o que vai prejudicar ela ainda mais é se conter aquilo, se não dar a possibilidade a ela de ter uma vida tranquila, estável, fazendo o trabalho dela dentro da Polícia Penal, mas também tendo a vida dela particular. A Pamela, em nenhum momento, falou que não quer trabalhar. Em nenhum momento eu percebi que ela está querendo ficar, né, na vida boa. Pelo contrário, parece que a Pamela, eu não conheço pessoalmente, estou conhecendo agora, um prazer, viu, Pamela? Depois a gente conversa melhor. Mas parece que a Pamela ela só está querendo ter a oportunidade de trabalhar e conseguir ver os filhos. Só isso. Será que isso é muito? Superintendente, o senhor me conhece, né? Já tem um tempo. Eu estou pedindo aqui para o senhor e para o... Como que ele chama? Daniel. Daniel, diretor-geral, Daniel. Porque por mais que tenha sido outro policial penal que, em tese, praticou o assédio sexual e moral contra a Pamela, quem anui o problema é conivente do mesmo jeito. Então, eu quero pedir para os senhores a sensibilidade de, primeiro, não revitimizá-la mais ainda, porque se a Pamela sair daqui e ela for para um lugar pior ainda e começarem a perseguir mais ainda a Pamela, eu acredito que outras providências podem ser tomadas, viu, Ana Paula? Piores ainda do que uma audiência pública. Porque, enquanto sindicatos, inclusive, os sindicatos eles podem tomar outras providências. E eu quero dizer, né, eu conheço o senhor, eu sei que o senhor está sensibilizado, e eu sei que o senhor vai tomar providências de forma a voltar à tranquilidade da Pamela na atuação dela enquanto policial penal. E é isso que nós pedimos, senhor advogado da Pamela, não é? Se o advogado da Pamela requereu aqui para a nossa deputada a transferência dela para um local que ela possa, que ela consiga estar com os filhos e trabalhar sem nenhuma perturbação, nós estamos pedindo aqui, requerendo novamente, que o senhor faça isso e que os que, em tese, praticaram sejam investigados e que, se realmente praticaram assédio moral e sexual contra a Pamela, sejam punidos. Moral administrativamente, porque a gente não tem lei penal, e sexual, se for o caso, ou então, né, a própria importunação, que seja punido também. É isso que nós pedimos, e que não aconteça isso vindo de pessoas que estão no cargo de gestão. Nem de outras, obviamente, mas de gestão é pior ainda. Então, é isso que eu peço, tá? São as minhas palavras. E que a Pamela, ela, com toda a coragem que ela veio aqui, ela volte para a Polícia Penal e continue desenvolvendo o trabalho que ela desenvolve pela polícia, e que ainda tenha orgulho de trabalhar na Polícia Penal, porque a Polícia Penal é maior do que aqueles que praticam qualquer tipo de ação como essa delituosa. Muito obrigada.